Eu queria iniciar deixando claro a minha satisfação pessoal e profissional de poder participar das discussões quanto à elaboração da Statuinte. Para mim isso é histórico, a participação inclusive de todos vocês, ampla participação dos docentes, discentes e técnicos administrativos. Isso é fundamental, a participação e a contribuição também. E eu fiquei feliz também por saber que as discussões são pautadas um pouco da forma como eu penso em relação a como deve ser o Estatuto, que é disciplinando e estabelecendo valores e diretrizes para tudo aquilo que nós almejamos de melhor para a UFPB, sob a ótica de todos os segmentos que compõem a comunidade universitária. E um outro pilar das discussões da Statuinte deve ser, na minha perspectiva, o fato de deixar o Estatuto conciso, objetivo, sintético, deixando procedimentos, pormenorizar procedimentos em resoluções específicas com SUNE, com CEP e conselhos de centro, o que for. Ao mesmo tempo, o nosso norte deve ser em prol da desburocratização de toda a estrutura institucional, se possível, inclusive observando boas práticas de outras universidades, inclusive com a qual eu tenho muito contato nas reuniões nacionais dos pró-reitores. Então, partindo exatamente a análise dos tópicos que me foram repassados para comentar, vai abordar um pouco dos aspectos tocados também por Dimas ao longo da exposição dele, que eu concordo em número, gênero e grau, assino embaixo, em relação, inicialmente, sobre a questão do patrimônio. Ao analisar a forma como o nosso Estatuto rege a questão do patrimônio, eu vi que ele está bem objetivo e direto, e eu diria que a redação está razoável. Mas eu entendo também que é importante haver um maior disciplinamento no Estatuto, por mais que a minha intenção é que ele seja sintético, sobre a gestão patrimonial. A gente percebe que a gestão patrimonial, principalmente de bens móveis na UFPB, tem sérias dificuldades, principalmente de movimentação de objetos tombados entre centros. Uma preocupação que a gente se atém todo dia é a movimentação de patrimônios naquele amplo corredor que tem entre o CCSA e o CCTA, CCHLA, CCTA. Movimentação de cadeiras é algo que é muito frequente, e isso gera tremendos complicadores. Então, talvez uma observação sobre a perspectiva de gestão patrimonial seja importante para que seja assentada no Estatuto da Universidade. Sob a perspectiva dos recursos, eu já verifico que existem diversas inconsistências ou descontextualizações para a atualidade, e muito em razão do momento em que foi concebido o nosso Estatuto. Quando a gente fala em taxas e emolumentos, a gente tenta, assim, no inciso 5º do artigo 95 e o inciso 7º, quando fala de empréstimos, isso está diretamente relacionado num contexto em que quando a UFB tinha uma tremenda autonomia gerencial. E se eu puder fazer essa parte até, estaria mais relacionado a um momento em que a universidade estava mais ameaçada. Esse tipo de autonomia seria uma espécie de preparação até para a privatização da universidade. A partir do momento que a universidade pudesse contrair empréstimo, seria um forte discurso para promover a privatização do ensino superior. Então, eu entendo que esses dois incisos devem ser relativizados ou até tirados numa redação posterior do Estatuto, por estarem tremendamente descontextualizados ou de, eventualmente, até fomentar a discussão sobre privatização da universidade. Algo que foi tocado também por professor Dimas, no tocante ao regime financeiro, no artigo 97, parágrafo 1º, em que diz: para a elaboração da proposta orçamentária, a reitoria receberá das unidades orçamentárias suas previsões de receita e despesa devidamente discriminadas e justificadas. Esse parágrafo, especificamente, ele aborda não apenas uma questão de planejamento orçamentário das unidades vinculadas à UFB, mas também um aspecto que, infelizmente, é muito pouco realizado nessas unidades, que é o planejamento e a previsão de receita de arrecadação de recurso próprio. A gente sabe que todos os centros, todas as unidades, eles arrecadam receita, por exemplo, de inscrição de seleções de mestrado e doutorado,
e não há uma massificação do entendimento de que deve haver uma previsão de quanto vai se arrecadar, não necessariamente que seja o valor preciso, mas ter uma ideia, ainda que seja uma base histórica, quanto foi arrecadado no ano anterior? 50 mil reais. Então, coloca uma margem de segurança, 50, 60 mil, para a previsão do ano seguinte, para que haja um devido planejamento de recursos próprios. Isso é algo que o MEC demanda muito das universidades, mas isso é generalizado, não é específico da UFB. É algo que eu compacto com o professor Dimas, que a gente tem que realizar ações junto às unidades para haver a conscientização e uma melhor estruturação de como sistematizar a arrecadação de recursos próprios. Eu acho que a gente pode conseguir executar ações muito específicas e muito positivas para cada unidade, se houvesse esse devido planejamento de arrecadação de recursos próprios. Daí a importância desse parágrafo 1º do artigo 97, se eu for atrelado a uma ação de conscientização e trabalho específico com as unidades. Daí, eu queria destacar também a ação que a PRA, junto com a Proplan, vai desenvolver nos diversos centros e unidades, em setembro agora, com reunião sobre planejamento de aquisição e conscientização de alguns procedimentos que poderá fomentar ações concretas, consolidar políticas específicas de cada unidade. Setembro, um dia específico para cada unidade ou centro. Isso está sendo agendado, a gente vai publicizar assim que possível. Uma preocupação também que eu tenho é garantir celeridade em procedimentos. É algo que me preocupa muito, é que a gente venha a redigir um estatuto, conceber um estatuto que garanta a desburocratização e celeridade de procedimentos. Então, quando a gente verifica aqui que no parágrafo único do artigo 98 diz a execução do orçamento interno da universidade dependerá de aprovação do Conselho Universitário, ouvido o Conselho Curador, perfeito, isso deve ser feito. Mas algumas ações específicas de rearranjo orçamentário a partir de prazos muito exíguos estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, devem se garantir certa autonomia para a coordenação de orçamento, inclusive fazer esses rearranjos no prazo devido. Então, o orçamento, o estatuto tem que ser pautado também em promover decisões gerenciais e de decisão rápida. Isso garante muita eficiência e aproveitamento de recursos públicos. Da mesma forma que deve garantir mecanismos de antecipação de demandas devidamente consolidadas no planejamento. E, para tanto, depois que eu finalizar o meu comentário sobre o artigo 100 do Estatuto, eu vou abordar alguns aspectos bem pontuais que eu acho que podem garantir uma boa contribuição à discussão do Estatuto. O artigo 100, ele fala de fundos especiais. Eu entendo que esse artigo 100 e o seu parágrafo respectivo estão descontextualizados e devem ser suprimidos. Esses fundos especiais foi muito mitigado e eu não vejo aplicabilidade no Estatuto da Universidade nesse momento. Da mesma forma, a gente tem que estabelecer aspectos diretos no Estatuto, de modo que a gente possa não ficar descoberto em algumas situações muito específicas. E essa eu acho que foi a intenção da redação desse artigo 100 no momento. Bem, essas eram as considerações que eu tinha a respeito do texto direto sobre patrimônio, gestão de recurso financeiro, mas eu queria também comentar alguns aspectos que mostram que o nosso horizonte não é tão obscuro, existe luz no fim do túnel, desde que a gente paute nossas ações a partir de planejamento efetivo e envolvimento de todos os segmentos que consolidam a comunidade da UFPB. Reiterando um pouco e pegando o gancho da fala do professor Dimas, o contexto de restrição orçamentária e financeira agravou-se muito em 2015, inclusive com o repasse de financeiro em torno de 40% do que estava liquidado. Para tanto, é importante que a gente esclareça à comunidade a diferença básica entre o que é recurso financeiro e orçamentário. A gente sabe que a gente tem muitas pessoas que trabalham com orçamento, sabem a diferença prática, mas é importante que todos tenham uma noção mais concreta dessa diferença. Então, em tese, o orçamento, o crédito orçamentário, é a autorização para a gente realizar despesas, a autorização legislativa para que a gente possa dar início ao procedimento de ordenamento de despesas públicas. Então, é um sinal verde para a gente poder gastar. Então, diante do crédito orçamentário é que a gente pode empenhar
E o empenho é a autorização para o fornecedor dizer, execute o serviço para que a gente possa lhe pagar se o serviço for prestado a contento ou o produto for adequado em relação ao que foi licitado. Então, esse gap que existe, não apenas de restrição orçamentária, mas também uma redução de repasse de financeiro, faz com que o próprio preço público de aquisição de produtos e prestação de serviços para os órgãos públicos seja relativamente bem mais caro do que a iniciativa privada, em que pode haver o pagamento imediato ou um melhor planejamento por parte das empresas dos seus recebíveis. E isso é muito prejudicial. Então, em 2015, com esse repasse de financeiro de 40% ao mês, uma vez ao mês, isso foi extremamente nocivo às aquisições públicas de maneira geral. Eu destaco até o momento, para mim, foi o mais profundo da crise, em que houve um repasse de apenas 20% do que estava devidamente liquidado para a gente receber no mês de junho de 2016. Imagine que a gente tinha mais de 12 milhões a pagar das despesas correntes da universidade, considerando água, luz, telefone terceirizado, bolsas de maneira geral e todos os nossos fornecedores. E desses 12 a gente recebeu um pouco mais de 2, menos de 3. Isso foi caótico, a gente não conseguiu pagar nem as despesas básicas. Mas aí a gente entra em outro aspecto que é fomentar as ações de planejamento. Como é que a gente está preparado para uma situação dessa de não apenas restrição de crédito orçamentário, mas também de redução no repasse financeiro? Desde do relatório de gestão de 2016, se não me engano, acho que no de 16, no de 15, que é elaborado em 16, já foi inserido a ordem de prioridade de pagamentos. Então, evidentemente, observando o disciplinamento legal, a gente teve que priorizar os pagamentos. E, inegavelmente, o professor Margarete sempre foi muito sensível em relação às despesas, e seriam elas, basicamente, todas as despesas de ordem previdenciária, trabalhista e tributária, tudo aquilo que seja relativo à bolsa. Então, vai estar aí terceirizado, todos os nossos auxílios, água, luz, telefone, para ter a despesa básica. Percebam que aqueles 2 milhões e pouco não custeavam sequer os terceirizados à época. Então, existem complicadores terríveis na gestão de financeiro. Esse foi caótico. A gente lidar no dia a dia até com ameaças de morte, inclusive. Eu recebi 3. Em relação ao enorme volume que o professor Dimas mencionou de inscrição em restos a pagar, infelizmente essa é uma sistemática adotada pelo governo central de fazer com que haja uma liberação maior de crédito orçamentário no último mês do ano. Então, o pessoal da Pró-Reitoria de Administração fica muito estressado com a demanda de empenhos específicos nesse período, diante da liberação do crédito orçamentário e as demandas para empenhamento, o que é muito comum, infelizmente. Mas o governo federal faz isso na esperança de que os órgãos não consigam empenhar. Então, eles tentam antecipar que os órgãos não estarão preparados para executar aquele volume de recursos. Então, eu destaco o ano de 2017 como o melhor ano de execução orçamentária da história da UFPB, em razão da antecipação de demandas que nós conseguimos realizar por uma ação que foi iniciada em 2016 e consolidada em 2017, que foi o registro das requisições de serviços e materiais totalmente digitais, zero papel, saindo direto do centro para a PRA e tudo digital. Então, hoje, em 2016 foi iniciado esse mecanismo de requisição, em 2017 foi consolidado, mas a grande inovação de 2017 foi a gente poder cadastrar as requisições sem o crédito orçamentário específico. Ou seja, governo federal, se você liberar crédito orçamentário aos 45 do segundo tempo, a gente tem aqui requisições cadastradas que a gente vai poder atender toda a comunidade sem ter muito trabalho. Então, isso diminuiu muito o estresse do empenhamento de final de ano e a gente conseguiu garantir uma tremenda capilarização de atendimento das demandas institucionais. Um exemplo concreto, outubro de 2017, teve a liberação de crédito orçamentário da ordem de 6 milhões e 500 mil. Crédito orçamentário, autorização para iniciar despesas, certo, pessoal? E quando ele liberou essa autorização de 6 milhões e 500, a gente tinha, enquanto PRA, na unidade 65, a gente tinha 32 milhões de reais em pregão já licitado. Então, não haveria, em tese, tanta dificuldade. Seria
consolidar as requisições que já estavam cadastradas. E quanto a gente já tinha em requisição cadastrada sem crédito orçamentário? 4,5. Então, dos 6,5 que liberaram, a gente tinha 4,5 em requisição cadastrada, casou o crédito orçamentário liberado com as requisições já prontas, execução de 4,5 de imediata. Em menos de 5 dias, a gente executou esses 4,5 milhões e a gente ainda liberou um segundo momento em outubro para todos os centros via memorando circular, para que cadastrem novas requisições e a gente batesse aqueles 6,5 milhões. Então, eu digo com a maior tranquilidade do mundo que hoje a gente tem estrutura administrativa para moer esses créditos orçamentários de final de ano. Agora, qual o segredo disso, pessoal? Automatização de procedimentos e o mais importante deles é investimento em capacitação de recursos humanos. A partir do momento que a gente investe no nosso técnico administrativo para ele aprender as novas tecnologias e as novas ferramentas gerenciais, da qual eu destaco o Tesouro Gerencial e a implantação dos diversos módulos do CIPAC, a gente garante resultado, observando, inclusive, o bem-estar do servidor e dos gestores, inclusive, porque um servidor devidamente capacitado, ele realiza o ato administrativo com maior segurança e celeridade. Todo mundo fica mais tranquilo. O terceiro grande pilar dessa, que, na minha perspectiva de eficiência administrativa, seria justamente a de poder antecipar as demandas. E a gente consegue fazer isso bem na medida do possível. Mas não se trata das mil maravilhas. No momento em que o gestor público chegar e disser não tem o que melhorar, é o momento em que aquele gestor público tem que deixar aquela função. Se ele não consegue enxergar melhorias em algum das suas ações, é o momento para ele deixar essa função. E eu percebo que tem muito a melhorar. E esse é o foco, na minha perspectiva, da atuação da PRA, é levar essa discussão do planejamento e aquisição, que em anos anteriores eram reuniões em conselho de centro ou só com o diretor, a abrir para toda a comunidade. E daí a importância da participação de cada um de vocês nas reuniões que vão ter com os centros em setembro de 2018. Eu também estou tentando agendar a reunião no auditório da reitoria para consolidar de todos os órgãos, todos os setores da reitoria, para que a gente possa saber quais são as limitações específicas e as demandas da reitoria, para que a gente possa otimizar todo o processo. Bem, pessoal, essas seriam as minhas contribuições, mas eu acho que o mais importante desse momento, além das palavras do professor Dimas e dos comentários que eu fiz, é escutar vocês, para que a gente possa agregar as contribuições e a reflexão geral da comunidade universitária para que seja incorporado ao Estatuto. Muito obrigado.